Olá, turminha querida, meus amores. Começando nossa aulinha. Bom, nossa aulinha de hoje, Ciências, História e Geografia, tá? Abrindo nossa apostila de ciências, é o livro 4, lá na página 18. Vamos lá? Lá no capítulo 2, na página 18 da apostila de ciências, nós veremos as transformações da água na natureza. Na natureza, a gente encontra água de várias formas, tá? A mais comum, lógico, é a água na forma líquida, que é a água dos rios, dos lagos, dos mares. Mas também existem outras formas de encontrarmos água na natureza. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Éder, você pode pegar um pouco de gelo para nós, por favor? Claro, pai. Um pouquinho depois, o Éder esqueceu o gelo que lhe pedi? O que será que aconteceu com esse gelo, gente? Ele derreteu, estava muito quente e ele acabou derretendo. Leia os quadrinhos e responda. Gente, observa o Bidu. O que ele viu? Ele viu a pedrinha de gelo que foi derretendo pouco a pouco, caiu uma chuvinha e formou uma poça. Entendeu agora o meu problema de tripla personalidade? Então, gente, o que esse quadrinho ele quer dizer? Por que a água está falando tripla personalidade? Porque nós podemos encontrar água na natureza de 3 formas diferentes. A água líquida, a água que a gente vê nos rios, nos lagos, nos mares, nas poças d'água, na torneira, na mangueira. Depois eu tenho a água no estado gasoso. O que é isso? É o vaporzinho da água. Quando o sol aquece a água, o que acontece? Essa água vira um vaporzinho, sobe e vai até as nuvens. E também eu tenho a água no estado sólido. Eu tenho gelo na superfície da Terra. Lá nas geleiras, nos icebergs, na forma de neve, na forma de granizo. Então vamos responder? O que pode ser entendido quando a poça de água falou em tripla personalidade? Então a resposta é: podemos entender que a água é encontrada em 3 diferentes estados na natureza. Essa é a interpretação mais fácil para isso. Por isso que aquela pocinha d'água, falou que ela tinha essa tal de tripla personalidade. Ela, na verdade, tem 3 estados físicos. Falando em água, a sede veio. Mas de onde vem tanta água presente na natureza? Por que em alguns lugares ela é doce e em outros é salgada? Para onde vai a água que utilizamos? Essas são algumas das perguntas que constantemente passam pela nossa cabeça. São as dúvidas que nós temos. E isso é natural, tá? É muito natural pensar nisso. Principalmente quando a gente quer tentar descobrir o curso da água, para onde ela está indo, de onde que ela veio, como é que começou. Hoje em dia, com o desenvolvimento da ciência, com o auxílio de muitos equipamentos, é mais fácil a gente responder tudo isso. A maneira pela qual a água se movimenta no nosso planeta, as características de cada local e outros fenômenos podem ser explicados pelo ciclo da água ou ciclo hidrológico. Porque hidrológico, hidro é água, lógico é curso, ensino, aprendizado, corrida, tá? Então vamos lá. Como que esse ciclo da água acontece na natureza? Antes mesmo de ler o texto, a gente consegue descobrir só de observar as figuras. O que acontece na natureza? A água, ela cai
de lá das nuvens na forma de chuva. Quando ela cai na atmosfera terrestre, essa água ela vai penetrar no subsolo, ela vai entrar na terra e ela vai descer até o subsolo, onde ficam os lençóis freáticos. Ou então, essa água que está caindo lá de cima das nuvens, ela vai no rio, no mar, no lago e vai se juntar àquela porção de água que já existe. Feito isso, o curso d'água continua igual, o rio corre do mesmo jeito, a gente lava o quintal, a água seca, a gente molha as plantas, a gente bebe água, faz um monte de coisa envolvendo a água. E nos dias muito quentes, nos dias que tem o sol, o que acontece? A água, você pode até jogar um pouquinho de água no teu quintal, quando tá calor. De repente, aquela água desaparece. Por quê? Porque o calor vai esquentar tanto aquela água que vai transformar ela em vapor. E aí, o vapor é invisível. O que acontece? Ele vai subindo na atmosfera até ele chegar nas nuvens. Tá. Chegando lá em cima nas nuvens, lá é mais frio, tá? Esse vapor, ele vai resfriar. Ele resfriando, ele vai se juntando, se unindo dentro da nuvem. E ele vai formar gotículas. Quando a nuvem está carregada de gotículas, ela não aguenta o peso. E o que ela faz? Ela desaba na forma de chuva. Esse é o ciclo da água na natureza. Tem um poeminha tão bonitinho aqui do lado que explica melhor ainda esse ciclo. Água, ar e solo. Cai chuva, molha a terra, águas limpas ficam impuras. Vem o sol, aquece a água e o vapor vai para as alturas. O vapor sobe limpinho. Em sujeira nem se pensa, porém lá em cima é tão frio que o vapor logo condensa. Nuvens cinzas, nuvens brancas, tempestade ou chuva fina, e é a água que volta à terra. E o vai e vem não termina. E assim, num ciclo eterno que a natureza inventou, a água que hoje é suja, amanhã já se limpou. Estão vendo que bonitinho? Mesmo aquela água barrenta, suja, ela também vai secar, ela também vai evaporar e vai sobrar o quê? As partículas sólidas. O barro, a sujeira, fica. A água evapora e vai lá em cima no céu. Vamos completar, vamos entender esse texto. De que substância é feito o gelo? Quem sabe me falar do que é feito o gelo? O gelo é feito de água, tá? 2. Considere o que acontece com a água quando fazemos gelo e responda: a água é sempre líquida? Não. A água nem sempre é líquida. Ela pode ser encontrada no estado sólido, quando está transformada em gelo, ou ela pode ser encontrada na forma de vapor de água. 3. Acompanhe as descrições da legenda e ilustre o texto. A irradiação solar evapora a água do oceano. No primeiro quadrinho, o que vocês vão desenhar? Vocês vão desenhar o mar, lá em cima o sol e um monte de risquinho para mostrar que a água do mar está evaporando. No segundo quadrinho, o vapor de água sobe e forma as nuvens. Nesse aqui, o marzinho embaixo, o vaporzinho bem lá em cima e as nuvens já ficando acinzentadas, carregadas de gotículas. Virando a folha, lá no próximo quadradinho da 22. As nuvens se condensam e se precipitam sobre a forma de chuva, granizo ou neve. Aqui vocês vão fazer o solo com umas plantinhas, tá? Lá em cima, um monte de nuvem bem carregada, bem acinzentada.
E aí vai estar caindo num pedacinho a água da chuva, no outro o gelo, o granizo, e no outro a neve. E por fim, o último quadradinho. Essa precipitação é a origem de toda a nossa água potável. Então, aqui você pode desenhar um menininho bebendo água, tá? Ou a mamãe abrindo a torneira para fazer comida, alguma coisa assim, ok? Vamos descobrir. A variação de temperatura pode alterar os estados físicos dos materiais. Quando um material no estado sólido recebe calor, é aquecido, ele muda para o estado líquido. É o que acontece com o gelo. Se o gelo ficar dentro de um copo, num lugar que está quente, ele vai derreter e voltar a ser água. Se ele continuar sendo aquecido, ele vai esquentar, esquentar, esquentar até ele entrar no estado gasoso. Ele vai esquentar tanto que aquela água vai evaporar. É o caso do arroz. A mamãe coloca na panela o arroz e joga a água em cima, não é? Aquela água do arroz, ela desaparece. É mágica? Não. Aquela água do arroz, ela evapora, tá? Ela vai esquentando tanto que ela vai evaporar e subir para a superfície. Dá para descobrir isso quando coloca a tampa. Não tá saindo fumaça da panela do arroz? Tampa ela, depois levanta a tampa. A tampa vai estar cheia de gotículas de água. É o quê? É o vapor d'água que saiu do arroz que se transformou em gotículas de água. Continuando. Nas mudanças de estado físico, o material continua o mesmo e, portanto, pode voltar a ter o estado inicial, se for resfriado ou aquecido. O ciclo da água envolve muitas transformações em seus estados físicos. Em cada etapa, a água é transformada e não é possível determinar onde termina e onde inicia o ciclo, mas sim o que acontece na sequência de cada etapa. Ou seja, não dá para saber se primeiro chove, depois esquenta e evapora, ou se primeiro esquenta, evapora e depois chove. Por quê? Porque é um ciclo, sempre ele vai se repetir. Quando estudamos o ciclo da água, reconhecemos o papel de cada etapa, mas devemos entender bem o que são os diferentes estados físicos. Sólido, gelo, neve, granizo. Líquido, água dos mares, rios, da torneira, das poças. E gasoso, são os vapores de água que chegam até as nuvens. Estado líquido. A maior parte da água existente no planeta, de oceanos, lagos e rios, e a que bebemos, encontra-se no estado líquido. Perceba que no estado líquido, a forma da água está de acordo com o recipiente no qual ela se encontra. Por exemplo, a água que está no copo tem a forma do copo. A da garrafa tem a forma da garrafa. Por quê? Porque ela é líquida, ela se adapta à vasilha que ela está. Estado sólido. Quando a temperatura é baixa, menor que 0 grau, a água congela. Ou seja, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. E ela adquire a forma do recipiente no qual ela está contida. Então, a água, se eu coloco na forminha de gelo, depois que ela estiver congelada, eu vou tirar ela da forminha de gelo, ela tá quadradinha, no formato da forminha, tá bom? O gelo, ele adquire a forma do recipiente que ele estava. Estado gasoso ou vapor de água. A água encontra-se sobre a forma de vapor quando ela está acima de 100 graus Celsius. Possui as características de um gás, mas não dizemos estado gasoso da água, e sim vapor de água. Assim como no estado líquido, o gás adquire a forma de acordo com o recipiente no qual ele está.
Então, se ele tiver na nuvem, ele tá sobre a forma da nuvem. Se ele tiver num potinho, ele tá naquela forma, tá? Muito bem, vocês aprenderam que a água pode se apresentar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Mas como a água passa de um estado para o outro? Então vamos lá, vamos aprender como isso acontece. A vaporização. A água dos rios, mares e lagos, quando ela é exposta ao calor do sol, ela evapora de forma constante e natural. Quando você coloca a água numa panela sem tampa no fogo, quando ela atinge seu ponto de fervura, ela vai passar também para o estado gasoso e vai para o ar. Esse fenômeno da passagem da água do estado líquido para o estado gasoso recebe o nome de vaporização. Então, a água, quando ela é muito aquecida, ela vai se transformar em vapor, que é a vaporização. Quando chega a uma temperatura muito baixa, água de rios, lagos pode congelar. Da mesma forma, quando você coloca a água líquida no congelador, ela também congela. O fenômeno da passagem da água do estado líquido para o sólido é a solidificação. Quando eu coloco água na forminha de gelo e põe no congelador, ela endurece e vira gelo, ela está solidificada. Condensação. Quando você coloca a água para ferver e tampa a panela, o líquido evapora, encontra uma superfície fria e volta para o estado líquido novamente. A passagem da água do estado gasoso para o líquido é a condensação. Estou fazendo arroz. Tá evaporando toda a aguinha do arroz. Se eu colocar uma tampa em cima, aquele vaporzinho volta a ser gotículas de água. Esse processo se chama condensação. Se eu retirar do congelador uma pedrinha de gelo, deixá-la um tempo fora, o calor recebido do ambiente vai fazer esse gelo derreter. A passagem da água do estado sólido para o líquido é a fusão. Então, o gelo derretendo no copinho, ele está passando pelo processo de fusão. Vamos completar. Observe as ilustrações e escreva o nome do estado em que a água se encontra. Bom, o primeiro eu tenho uma fumacinha, é o estado gasoso. No outro, eu tenho uma porção de icebergs, é o estado sólido. E no outro, eu tenho uma piscina, onde a água está no estado líquido. Complete as lacunas com as palavras do quadro: líquido, planeta, vapor de água e sólido. A água está presente no planeta na forma de vapor de água, como nas nuvens. No estado líquido, como em rios, lagos e oceanos. E no estado sólido, como nas geleiras. Observe as setas na ilustração que representa as transformações da água de um estado para o outro. Relacione o nome de cada fenômeno e descreva a sua transformação. Então, do sólido para o líquido é o processo de fusão. Depois, do líquido para o sólido é a solidificação. Depois, do líquido para o gasoso é a vaporização. E do gasoso para o líquido é a condensação. Agora, lá na 26,